inicia o seu ministério. Inicia o seu ministério no capítulo 3 de Lucas. Jesus então, num dia em que João Batista está pregando e batizando pessoas para o arrependimento, Jesus se aproxima, João Batista olha e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que veio para quê? Para nos levar de volta para onde? Para o Éden. Para nos levar de volta para o mundo sem pecado, de onde nós um dia saímos. E Jesus começa o seu ministério, e no capítulo 4, Jesus então passa pela provação inicial, pela tentação do deserto. E Jesus agora começa o seu ministério, sai pelas ruas de Nazaré, toda a região da Galileia, pelas bordas e pelas praias, convidando pessoas para serem seus discípulos. E ali Jesus então dá início à sua igreja. Ele escolhe homens simples, pescadores, pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Mateus era rejeitado pela sociedade judaica porque ele era um judeu e trabalhava para os romanos. Era muito rico, tinha dinheiro, mas rejeitado. Pedro era pescador, André pescador, e os demais, a maioria pescadores. E Jesus então dá início à sua igreja, queria pregar a mensagem de retorno ao Éden. E durante 3 anos e meio, Jesus Cristo caminha com seus discípulos, ensinando-os sobre o reino celestial. Mensagem essa que eles deveriam pregar. E um dia, Jesus então se aproxima dos discípulos e dá uma ordem para eles. E a ordem que Jesus dá após anunciar a sua morte é a seguinte. Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Jesus então olha para os discípulos e diz assim: eu tenho agora uma missão para vocês. A minha missão eu cumpri. Eu vim trazer as boas novas do reino. E vocês foram salvos por ela. Mas agora há milhares, centenas de milhares de outros que precisam ouvir essa mensagem, porque eu voltarei pela segunda vez, para que onde eu estou, vocês estejam também. Mas enquanto esse dia não vem, vocês precisam anunciar essa novidade, essa mensagem. Vocês precisam pregar para aqueles que não conhecem. E a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem: ide por todo mundo e façam para mim membros. É isso? Não. Façam para mim discípulos. Eles eram membros ou discípulos? O que membro gera? Membro gera? Membro. Mas discípulo gera o quê? Discípulo. Então por que Jesus mandou fazer discípulo? Porque Jesus não quer uma igreja de membros. Jesus quer uma igreja de... Porque só discípulo gera outro discípulo. E a Bíblia diz que a ordem de Cristo foi: ide por todo mundo e fazer discípulos de quantos? De todas as nações. Olha que coisa interessante aqui, Fred. Jesus queria que todo mundo fosse discípulo dele. Jesus nunca excluiu ninguém do reino. Ao contrário, eu nunca vi uma mensagem tão inclusiva como essa. Jesus disse: eu quero salvar a todos. Eu quero salvar brancos, quero salvar negros, mulatos, índios, ciganos. Quero salvar pessoas que dormem nas ruas, pessoas que dormem em mansões, pessoas que dormem em castelos, pessoas que dormem em apartamentos. Eu quero salvar pessoas que moram no Brasil, nos Estados Unidos, na Indonésia. Eu quero salvar pessoas que moram no Paquistão. Eu quero salvar pessoas na Turquia. Eu quero salvar pessoas na Rússia, na China. Eu quero salvar pessoas em todo o mundo. Mas essas pessoas precisam ser salvas para serem meus discípulos, porque elas também precisam formar outros discípulos. Porque discípulo forma discípulo. Jesus nunca quis uma igreja de membros. E talvez esse seja o grande fracasso da igreja cristã nos últimos dias. É que as igrejas estão abarrotadas de membros, com poucos discípulos. Mas nessa tarde, Deus está dando a oportunidade desta igreja receber 5 discípulos
e de eles serem discípulos de Jesus. Amém. A Bíblia diz que os discípulos então saíram pelo mundo, pregando o Evangelho, e todos aqueles que ouviam a mensagem do Evangelho e a recebiam em sua vida, eles eram batizados em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, e a partir daquele momento passava a viver na esperança da vida eterna e do lar eterno, de voltar ao ponto original da maneira que Deus nos criou para ser. Muitos desses já morreram, Fred. Muitos desses, Gabriel, já morreram. Muitos daqueles que pregaram, para alguns destes que estão aqui, já não estão vivos mais. Morreram nessa esperança. Talvez eu morra nessa esperança e não veja Jesus voltar. Talvez os meus filhos morram e não vejam Jesus voltar. Talvez você morra e não veja Jesus voltar. Talvez você que hoje é criança de colo aqui ainda, não veja Jesus voltar até a sua velhice. É possível. Nós não sabemos nem o dia, mas não existe uma promessa. Escuta agora. Não existe uma promessa que Jesus fez que ele não cumpriu. Todas as pessoas que confiaram em Jesus Cristo e morreram, ele vai ressuscitá-las. E todas aquelas que estiverem vivas, ele vai transformá-las. Mas o mais importante não é pensar na morte. E o mais importante também não é pensar na volta de Jesus. Porque o passado já ficou. Quem morreu está dormindo. A volta de Jesus ainda não aconteceu. Mas o que acontecer hoje aqui nessa tarde fará todo sentido para você continuar. Porque a salvação, ela não aconteceu no passado. Ela não acontece no passado e ela nem acontece no futuro. A salvação acontece hoje. Por isso a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de você garantir perante Deus a sua entrada no lar de eterna paz. É por isso que o Fred e a sua família estão aqui nessa tarde. Vocês talvez não saibam, mas essa família nunca se afastou dos ensinos da Bíblia. Eles conheciam a Jesus como Salvador. Eles conheciam que Jesus é capaz de perdoar todos os pecados. Eles conheciam que Deus tem a sua igreja. Eles conheciam o batismo nas águas. Eles conhecem muitas coisas. Mas havia muitas coisas também que eles não conheciam. E que eles entenderam que precisavam nessa tarde nascer de novo. Não só para ter uma vida nova com Deus, mas para ter uma vida nova com a sua igreja também. E com o seu povo que está trabalhando para preparar pessoas para o reino de Deus. E ontem eu estive na casa do Fred, conversando com ele, com a sua esposa. Os meninos tiveram que sair, mas a Gabi estava lá. E o Fred me falou uma coisa muito bonita e eu voltei para casa dando glórias a Deus. E ele disse assim: pastor, o Espírito Santo trabalhou no meu coração durante todos esses dias. E ele me mostrou que o meu tempo chegou ao fim do que eu vivia, mas que agora eu tenho que viver uma nova vida. Amém. E eu louvo a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. A sua vida foi fácil quando você aceitou Jesus? Foi fácil a sua vida? Não. Alguém aqui foi perseguido pela família? Alguém aqui perdeu amigos? Alguém aqui perdeu emprego? Alguém aqui teve a vida pior depois que aceitou Jesus? Quer dizer para você, Fred, Karina, meninos, que todos nós aqui, não foi fácil para nós. Não foi fácil. Pode ser que vocês percam amigos, porque pode ser que esses amigos não vão entender a decisão de vocês. Pode ser que algumas coisas que antes não eram problema, hoje poderão se tornar um problema.
Mas eu quero dizer para vocês que Jesus não veio trazer paz. Jesus veio trazer espada. E espada divide mesmo. A luz e as trevas não combinam. E muitas coisas que talvez estavam tão próximas não estarão mais. Porque vocês estarão caminhando no caminho da verdade. E a verdade divide pessoas, muitas vezes. Mas ao mesmo tempo, aproxima de nós outros que acreditam como nós. Da mesma forma que nós perdemos, nós também ganhamos. Do mesmo jeito que alguns que lutavam conosco nos abandonam no campo de guerra, há outros que vão olhar para a gente lutando sozinho e vão lutar com a gente. É assim. O que a gente não pode é parar de avançar, é parar de caminhar. Então que Deus abençoe a vocês nessa tarde e que este batismo traga para vocês reavivamento espiritual. Traga sobre vocês o batismo do Espírito Santo e que lhes torne mais capacitados para servir a Deus como vocês já o são. E que através de vocês outros possam conhecer a graça de Cristo e toda a verdade é essa que hoje vocês conhecem na palavra de Deus. Amém? Quero convidar vocês para vir aqui à frente comigo.